movimento olímpico ele existe todos os dias do ano, desde 1894, não para. Um pouquinho até antes na cabeça do Coubertin, né? Para quem não conhece, está assistindo às vezes não conhece o Pierre de Coubertin, Barão Pierre de Coubertin, né? O idealizador dos Jogos Olímpicos. Lá em 1800 no final do século XIX, ele teve ele começou a ver, ele era francês, morava em Paris. Ele começou ele era um pedagogo. Ele começou a observar que as crianças nas escolas francesas não estavam praticando esporte, que estava sendo uma educação muito sedentária. E aí ele olhou para aquilo e falou: tá faltando algo aqui. E ele tinha oportunidade de viajar, foi em vários países, conhecia muito da história, era um admirador da Grécia, da história da Grécia Antiga. E ele percebeu que o esporte estava começando a se tornar uma ferramenta social. Na Inglaterra, nos Estados Unidos também estava tendo um movimento ali. E ele conhecia os Jogos Olímpicos da Grécia, que eram o auge da sociedade, né? O evento maior dos gregos antigos. E ele falou: poxa, a gente pode tentar fazer isso agora aqui nesse mundo. Só que a ideia dele, de fazer os Jogos Olímpicos, era justamente as pessoas verem os melhores atletas do mundo praticando o esporte e desempenhando ali a excelência, o melhor que eles poderiam, né? São vários valores de paz, os valores ali de respeito, de amizade, e as pessoas se inspirarem para praticar esporte, e por meio do esporte aprenderem a viver, a serem pessoas melhores e, por consequência, fazer um mundo melhor. Então, o movimento olímpico nada é do que fruto de um humanista que via no esporte um papel pedagógico. Ele nunca vê o ouro como o fim. Não, o ouro era ali, por exemplo, a gente aqui que se emociona com o ouro em Tóquio, seria uma sementinha para que, né, todo mundo percebesse o poder do esporte. E até hoje é isso, né? É o que faz os Jogos Olímpicos serem diferentes de uma Copa do Mundo, de futebol, de qualquer campeonato mundial. É basicamente esse caráter de celebração e esse caráter, não digo que os outros não tenham, mas é um caráter muito mais humanista, onde a gente olha muito mais para os atletas e para as histórias deles e para a interação entre eles, do que basicamente para o resultado. E essa é a razão de ser do movimento olímpico. Se não fosse isso, não seria tão especial e tão único como é hoje em dia. E já, como você disse, da Olimpíada, isso é coisa que o Coubertin, que ele fez. Quando ele foi criar os Jogos Olímpicos, duas coisas ele falou: vamos discutir porque é importante. Uma, o amadorismo, porque lá em 1894 a ideia era de que os atletas amadores de fato transmitiam essas ideias, esses valores. O esporte amador, não um esporte profissional. E uma outra que era justamente a instauração dos Jogos Olímpicos. E ele se inspirou na Grécia Antiga, ele conhecia a história. Né, a gente não pode esquecer também que naquela época ali, a Grécia, depois de 6 séculos de domínio dos turcos otomanos, ela estava começando ela tinha se tornado independente em 1822, esse ano é o bicentenário da independência, e os gregos decidiram criar jogos parecidos com os Jogos Olímpicos como uma forma de celebrar a independência e a identidade grega. E o Coubertin percebeu isso e falou: vamos utilizar. Então, assim, os Jogos Olímpicos é uma parte apenas do movimento olímpico. O movimento olímpico vive o tempo todo durante a Olimpíada, né, que é o que a gente fala. Olimpíada é o período de 4 anos que sempre começa em 1º de janeiro
do ano, onde os jogos do ano em que os Jogos Olímpicos são realizados, até 31 de dezembro do ano anterior, a próxima edição dos Jogos. Então, por exemplo, a Olimpíada, a 32ª Olimpíada, que é agora a de Tóquio, dos Jogos Olímpicos de Tóquio, começou em 1º de janeiro do ano passado e termina 31 de dezembro de 2023. Essa é uma Olimpíada. E pela primeira vez os jogos estão sendo realizados no 2º ano da Olimpíada. E aí já, assim, só aproveitando aqui o gancho, é que todo mundo fala Olimpíada, só que tem uma outra definição também que é muito importante para a gestão, que é o ciclo olímpico. O ciclo olímpico é algo totalmente diferente, que aí o ciclo olímpico começa, basicamente, quando termina uma edição de Jogos Olímpicos, na cerimônia de encerramento, até o final da edição dos Jogos seguintes. Então, a termos de gestão, tudo é programado, tudo é planejado por ciclos olímpicos, apesar da Olimpíada ser a ideia central do movimento. Do ponto de vista da gestão e até do investimento dos estados e dos patrocinadores, né? Todo mundo fala investimento para o ciclo olímpico, né? Também nesse ponto de vista, né? Assim, no caso do investimento estatal, do patrocínio privado, né? Esportivo, você investe para aquele ciclo olímpico todo. E aí o esporte se tornou um produto, né? Assim, voltando um pouco para o aspecto do marketing, um pouco desse ideal do Barão de Coubertin, não sei se o Braulio concorda com isso, os outros colegas aqui, foi um pouco perdido, né? Quando o esporte se tornou um grande produto, né? Principalmente com a veiculação da mídia massiva, né? De massa.